Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 20, capítulo 12, versos 12 ao 20. O texto diz o seguinte: ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer os gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Nós estamos em uma série de mensagens, 4 mensagens, hoje é a segunda mensagem, sobre o poder da unidade. Deus colocou no nosso coração de declararmos ou de estabelecermos um tema para o ano de 2026. 2026 nós estamos bradando como igreja profeticamente que vai ser o ano do sobrenatural. Alguém aqui quer viver o sobrenatural em 2026? Agora, é impossível viver o sobrenatural onde não há unidade. Se não há unidade, não tem sobrenatural. Porque unidade é muito mais do que um conceito, uma teoria que alguém criou. Unidade é o coração do evangelho. Unidade é o centro que nos torna igreja. A unidade, ela tem uma importância gigantesca. E às vezes nós desprezamos isso. E desde o início, Deus desejou que o seu povo refletisse sobre a sua própria unidade, como Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é 3 em 1. 3 se tornam 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a maior mentira que você pode ouvir hoje pela internet é alguém bater no peito e falar assim: eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é só um membro. Você só é templo do Espírito Santo. Ah, pastor, então como assim? Se não é eu que sou a igreja, a Bíblia fala que eu sou templo do Espírito Santo. Sim, habitação é diferente. Porque igreja, ela se forma no nós, na união dos membros. No conjunto dos membros se forma um corpo. Nós estamos aqui como igreja porque nós estamos reunidos. E a Bíblia fala em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em um só lugar, como de repente veio um som como de um vento impetuoso, e esse vento invadiu a casa, invadiu os 4 cantos daquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aonde há unidade há sobrenatural, aonde há unidade há o corpo, e aonde há o corpo Deus opera. Então unidade é isso. E aí, no domingo passado, eu falei sobre o poder da unidade no chamado. E hoje, nós vamos falar sobre a diversidade de Deus na unidade. Quando eu fui preparar esse sermão, existem algumas Bíblias, como essa que eu uso, que quando você vai ler partes do texto da Bíblia, eles colocam temas sobre o que vai ser descrito naqueles próximos versículos. Então aqui, olha, eu sei que você não vai enxergar a letra, tá? Estou mostrando para você que você vai ver uma parte em negrito, e depois um tema, outra parte em negrito, depois um discorrer. Aqui uma parte em negrito e o que discorre sobre o assunto. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. No capítulo 12, ele fala sobre diversidade da unidade. Está escrito aqui, ó, diversidade na unidade.
A unidade não significa, unidade não significa uniformidade. É diferente. Eu concordo, Bispa Adriana. Não gosto que eu chame ela de bispa, mas é o carinho, né? Bispa excelentíssima, reverendíssima Adriana Escaramal. Eu sei que tem pastores que gostariam que todas as pessoas fossem iguais a ele. Existem igrejas que o pastor só coloca num púlpito quem fala igual a ele, quem se movimenta igual a ele, quem se veste igual a ele. Na realidade, Jesus não virou para os seus discípulos e falou para eles assim: olha, vocês têm que falar como eu falo, vestir como eu visto, comer como eu como. Não, Jesus falou assim: olha, vocês, eu estou dando autoridade para que vocês vão e façam. Ou seja, aqui nós temos um Pedro maluco que quer arrancar a cabeça dos outros, aqui a gente tem um João amoroso, aqui a gente tem um Tiago, aqui a gente tem um Tomé que não acredita em nada, mas a união na diversidade de vocês, a diversidade de vocês na unidade do corpo vai gerar com que o evangelho seja estabelecido e proclamado por toda a terra. Então, existe diversidade na unidade. Unidade não é uniformidade. Não é você se tornar um robozinho que o pastor está falando que você se torne. Não. Unidade é você entender que você tem a sua cultura, que você tem o seu jeito, que você tem o seu background, mas que mesmo assim você pode contribuir para o corpo e para aquilo que Deus está estabelecendo nesse lugar. Então, no corpo de Cristo, a unidade e a diversidade caminham juntos. Gente, a diversidade é um reflexo divino da criatividade de Deus. O nosso Deus, Ele é criativo. Ele nos fez diferentes, mas nos fez para nos relacionarmos com um só propósito. A unidade, ela é tão importante, ela é tão forte, que no livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que uma galera resolveu fazer uma torre. E eles falaram assim: gente, vamos construir uma torre, a gente vai chegar até lá no céu, vamos construir essa torre. E aí então começaram a trabalhar e construir a torre. A Bíblia fala que Deus do céu se inclinou e falou assim: esses caras falam a mesma língua, estão fazendo a mesma coisa, ou seja, estão no mesmo propósito. Eles estão alinhados, há uma unidade no meio deles. E aí o próprio Deus fala assim: tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. O problema é que a motivação era errada. Unidade com motivação errada dá ruim. Me cita um exemplo, pastor. Quando se unem dois ou mais para se cometer um crime, é formação de quadrilha. Aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, é um culto. O problema é que a gente precisa alinhar aonde está a nossa intenção na unidade. Eu não vou falar sobre a intenção da unidade, mas eu estou mostrando para você o poder que se tem uma unidade, que o próprio Deus do céu reconhece e fala assim: gente, esses caras, eles vão fazer o que eles quiserem fazer. Só que aí Deus fala assim: o coração de vocês está errado, então vou bagunçar vocês, vou dividir vocês, repartiu as línguas, dividiu as línguas, eles já não entendiam, um não entendia o outro, e aí pronto, o projeto não segue. Ou seja, a unidade, ela é poderosa. Por isso que aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está ensinando que cada cristão, cada um, independente dos seus dons, independente dos seus talentos, é parte vital no corpo de Cristo. Então dá um tapinha no ombro da pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é importante no corpo. Nós vivemos essa diversidade de Deus quando nós compreendemos e valorizamos essa unidade. Valorizamos a relevância dessa unidade, a interdependência no corpo de Cristo. É isso que vai nos levar a viver em unidade. Agora, se nós queremos viver a diversidade na unidade, nós vamos viver essa diversidade quando nós tornarmos, ou quando nós formarmos um só, ou nos tornarmos um.
O corpo humano é composto por diversos membros. É por isso que se forma um corpo. Se pegar alguma coisa e cortar o meu braço fora, você não chama isso de corpo. Você chama isso de um membro ou uma parte foi encontrada. A unidade no corpo é a constituição de muitos membros. É aí que se forma a unidade. E no corpo de Cristo, ele também é constituído pela formação de vários membros. Por isso que eu e você estamos aqui unidos em um só Espírito, bebemos de um só Espírito e nós formamos o corpo de Cristo na unidade que ele nos estabelece. A unidade, ela transcende barreiras sociais, culturais, étnicas. O problema é que, às vezes, nós não conseguimos entender que o meu irmão que está sentado do meu lado veio de um lugar totalmente diferente, pensa de uma forma totalmente diferente, foi criado de uma forma totalmente diferente. E aí eu começo a fechar o meu coração e não entender que, na realidade, Deus colocou aquele irmão do meu lado não para me atrapalhar, mas para me completar, para me impulsionar, para me ajudar. Unidade vai além daquilo que eu acredito culturalmente, socialmente. A unidade do corpo, ela está aqui revelada. Por quê? Porque nós temos aqui diversas pessoas de diversos estados, com diferentes culturas, com diferentes backgrounds de estudo, com diferentes níveis de riqueza, pessoas magras, pessoas mais fortes. Mas deixa eu te falar, todos nós estamos reunidos aqui, porque todos nós somos importantes para o corpo, e nós juntos constituímos a unidade do corpo. Então, isso aqui revela que em Cristo não tem distinção. Todos são importantes, necessários. Agora preste atenção. Tem muita gente que pega isso aqui e distorce. Se todos são importantes, se todos são relevantes, são necessários para o corpo, então Deus me aceita do jeito que eu sou. Ele te recebe do jeito que você é, mas você não permanece do jeito que você estava. Jesus fala a respeito das criancinhas, fala assim, olha, deixa-me vir as criancinhas porque delas são o reino de Deus. Os discípulos que falavam assim, Senhor, manda essas crianças embora. E Jesus fala para vir as criancinhas. Em outra passagem, Jesus fala assim, olha, de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que o Pai me deu. Você não vai ver Jesus dispensando ninguém, a não ser os fariseus, que vendiam ou faziam comércio no templo. E aí tem gente que distorce isso aí também. Está vendo? Jesus era contra, que não sei o quê. Deixa eu te falar. Você precisa entender o contexto das coisas. Por que Jesus chegou chutando a mesa? Porque naquela época, para se redimir de um pecado, você tinha que trazer um animal para ser sacrificado. Então, dependendo do pecado, né? O pecado naquela época era meio que categorizado. Se era um pecado mais grave, você tinha que trazer um animal maior, mais caro. Aí imagina alguém que cometeu um pecado de adultério, ou um crime de assassinato e tal, vai buscar a remissão do seu pecado e está trazendo lá um boi. Ele está passando pela cidade carregando aquele boi, está todo mundo olhando para ele e falando assim, vixe, esse cara fez uma coisa muito ruim. Era vergonhoso, era humilhante. Aí sabe o que os caras começaram a fazer? Levavam os animais para a porta do templo. Aí ele chegava assim, na espreita e falava assim, você tem um cabrito aí para me vender? Pegava o sacrifício e já entrava direto no templo. Não passava pelo processo da cura. Eles estavam usando um subterfúgio para esconder a vergonha dos povos e das pessoas e ganhar dinheiro. Jesus chega e fala assim, não é dessa forma, por isso vocês estão fazendo errado aqui. Jesus já chega sentando o pé na mesa, chamando esse povo de fariseu, hipócrita, né? E essa é a história. Essa é a história.
E eu não sei nem onde que eu estava depois que eu cheguei nessa história. Mas Deus aceita todos. Jesus disse que de maneira nenhuma lançaria fora. Jesus, você não vai ver na Bíblia ninguém, Jesus não dispensa ninguém. Ele estava isso aí agora. Por isso que ele chutou a mesa. Mas uma pessoa que chega até Jesus e não segue Jesus, porque Jesus falou assim: vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, vem e me segue. Em Lucas capítulo 18, esse jovem fala que, a Bíblia fala que o coração dele se entristece porque ele era muito rico, ou seja, o coração dele estava nas riquezas e ele vai embora. Jesus nunca dispensou ninguém, mas ninguém que chegou perto de Jesus e decidiu caminhar com Jesus permaneceu da mesma forma. Então todos são importantes, todos são relevantes, todos são necessários. Deus te aceita do jeito que você está, mas Ele vai transformar você, para você ser quem Ele quer que você seja. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos formam um só corpo. Quando nós entendemos que todos nós formamos um corpo, nós deixamos de lado a competição. Eu paro de querer competir com meu irmão, eu paro de querer puxar o tapete do meu irmão, e ao invés de competir, eu começo a passar a colaborar. Chega de vivermos na igreja competindo. Deus não me chamou e nem chamou você para competir com seu irmão. Deus chamou você para colaborar com o crescimento do seu irmão, para contribuir com o corpo. Então você não vai ver a mão competindo com o braço e com a perna, mas você vai ver a mão ajudando o pé, vestindo a roupa. Ou seja, os membros colaboram. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: você precisa colaborar, não é competir. Quando eu entendo isso, cola aí, vamos lá. Colabore com a mídia, colabore com a montagem do som, colabore com alguma coisa, com os voluntários, colabore com kids, assistência social, precisando de gente para cozinhar. Quando eu entendo a unidade no corpo, eu não vou ter lugar para inveja, porque eu entendo que cada um tem uma função designada por Deus. Ah, pastor, eu sou membro do corpo, mas eu gosto da parte visível. Eu quero mesmo é o microfone. Eu quero pregar, cantar, eu quero que o povo me veja. Você não tem noção da responsabilidade que se é, ou que tem, quando você pega um microfone aqui para poder liberar uma palavra. É uma responsabilidade gigantesca. As pessoas acham que o ministério é sobre status. Na realidade, meu irmão, o ministério é sobre sacrifício. Ah, mas eu queria aparecer. Deixa eu te falar, os órgãos vitais do seu corpo não estão expostos. Eles estão escondidos. E são os mais importantes. Sem eles, como que o corpo vai viver? A única vez da minha vida que eu vi uma pessoa sem coração viver foi no filme do Indiana Jones. O cara enfia a mão, arranca o coração do cara e o outro fica lá com os olhão regalados, vendo o coração dele pegar fogo. Ou seja, não existe ficção. Está rindo aí, Pedrão? O templo da perdição. Era moleque, irmão. Quando falava Indiana Jones, podia acontecer o que acontecer, que eu tinha que assistir. O templo da perdição, a arca perdida e por aí vai. Aí as pessoas não entendem o valor que elas têm no corpo. Por exemplo, você me vê pregando aqui direto, muitos domingos, quartas, às vezes você me vê pregando. Mas o que seria eu, com um microfone na mão, tentando fazer um culto, se não tivesse quem não aparece aqui, que você não está vendo, para montar toda essa estrutura que está aqui? O que seria da igreja se, enquanto o pastor Éder está pregando, não tivesse alguém disposto a ficar com as crianças e ensinar as crianças a palavra de Deus lá na salinha? E ninguém está vendo.
Como que as pessoas seriam ajudadas em seus momentos de dificuldades, se não tivesse alguém que lá na cozinha da casa dela, está lá queimando a barriga, lá fazendo comida, para depois trazer aqui e vender por 7, 8 libras, para você se alimentar de uma comida excelente, muito bem feita, para poder ajudar os outros. Mas a gente quer aparecer. Deixa eu te falar, a unidade, ela é perfeita quando eu entendo o lugar aonde Deus me colocou. Talvez você nunca vai pegar um microfone para poder pregar, mas você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém que senta na cadeira da sua clínica, ou para alguém que trabalha junto com você, ou para alguém que você corta o cabelo, ou para alguém que você atende. Eu tenho alguns amigos que estão aqui nesse culto hoje, que trabalham com transporte de pessoas, são transfers. Não é ético a pessoa entrar e você já começar a falar de Jesus, mas quando dá a oportunidade, meu irmão, abra sua boca e fala que Jesus ama, fala que Jesus salva, fala que Jesus cura. Seja um agente de Deus para quem entra dentro daquele carro seu, daquela van sua. Por quê, meu irmão? Porque isso é eu entender aonde Deus me colocou. Hoje de manhã, a gente tinha aqui um amigo meu, que chegou em mim um dia e falou assim: pastor, eu não entendo o meu propósito. Eu falei assim: eu sei qual que é o seu propósito. Ele é cabeleireiro? Eu falei assim: toda pessoa que senta na sua cadeira tem 50 minutos, você tem 50 minutos de oportunidade para falar de Jesus dessa pessoa. Os caras sentam na cadeira e começam a falar de tudo na vida. Eu falei assim: espera um momento certo, aí você entra. Ele já falou de Jesus para um monte de gente. Ele falou assim: pastor, mas eu não sei nem quem foi para a igreja e quem não foi. Eu falei: meu filho, o seu papel não é saber quem aceitou e quem não aceitou. O seu papel é só lançar a semente. A Bíblia fala que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quando eu entendo o meu lugar no corpo, meu irmão, eu não tenho dificuldade nenhuma. Um escritor alemão da época da Segunda Guerra, do período nazista, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu uma frase dizendo o seguinte no seu livro Vida em Comunhão. Ele fala assim: olha, a comunidade cristã, ela é encontrada não em nossa busca por unidade, mas no chamado que nós recebemos em Cristo. Nossa unidade não é algo que criamos, mas é quando aceitamos essa unidade como um dom de Deus. A unidade, ela é um dom de Deus, ou seja, você precisa celebrar a unidade em Cristo, reconhecendo que todos nós fomos batizados em um só Espírito, bebemos de um só Espírito, então eu celebro a unidade. E a pergunta que eu te faço é: você está promovendo a unidade do corpo ou você está gerando divisão no corpo? Talvez a pergunta que você deve ir para casa fazendo hoje é: como que eu posso contribuir para que o corpo de Cristo funcione em harmonia? Na virada do ano eu tive uma última reunião com os nossos voluntários. E eu passei um vídeo aqui. Toca esse vídeo de novo aí. Um maestro. Todos eles estão tocando uma sinfonia. Nenhum deles é menos importante do que o outro. Tem uns que vão tocar mais tempo. Tem um que vai ficar só com um bastão lá, num momento ele fazer assim, ó. Pum. Um outro, um prato. É tão importante como o cara que está no violino, como o cara que está no violoncelo, como o cara que está aqui nessa, se é flauta ou clarineta, como que é isso aí. O que eu quero dizer para você é que, como uma orquestra, embora cada um tenha a sua individualidade, ela só alcança o propósito, a sua missão, quando todos estão tocando em harmonia. Isso é um exemplo para mim e para você como corpo de Cristo. Nós devemos tocar a sinfonia da graça nesse tempo juntos.
Deus formou essa igreja como corpo, uma orquestra para tocar a sinfonia da graça para aqueles que ainda não foram alcançados. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com a sua individualidade, com a sua interdependência? Ou seja, eu sou diferente, mas eu faço parte de um corpo e eu estou participando da orquestra, tocando a sinfonia da graça para que o mundo ouça. Nós vivemos na diversidade quando todos são relevantes. Repita comigo, fala, todos são relevantes. O apóstolo Paulo está falando assim que cada membro do corpo é importante. Nenhum é insignificante. Eu me lembro, antigamente, nas igrejas tradicionais, Assembleia de Deus, existiam bandas musicais. Bandas, trompete, aquele tipo de banda, né? Eu não sei se você sabe do que eu estou falando. É banda marcial, né? Que fica tocando e tal. E o meu sonho, molequinho, eu tinha 12 anos, era entrar para a banda. Eu tinha um tio, um dos meus tios era o maestro da banda, tio João Batista, que hoje mora nos Estados Unidos. Ele tocava aquele grandão assim, que ficava com a bocona aqui atrás, assim, ó, ele tocava aquele. Como eu era criança, não conseguia colocar aquilo nas costas. Eu tinha um outro tio que tocava um tal de bombardino. Eu tinha um outro tio que era trompetista. E o meu primo era o cara do tarol. Gente, o cara do tarol era a estrela da igreja. Ficava assim. O meu avô era o irmão do bumbo. Ficava com... E aí eu consegui entrar na banda. Pra quê? Tocar o prato. Era o único lugar que me cabia. Me entregaram o prato. Você ficava com 2 pratos. Aí você tinha o tempo. Era um negócio. Eu estava ali só para aquilo. Aí tinha hora que tinha que parar o prato, esfregar um prato no outro. Era só isso. Mas a minha contribuição fazia para com que a banda inteira alcançasse o objetivo, que era tocar uma canção. E no corpo de Cristo é dessa forma. Pastor, eu não faço nada, eu não sei o que, deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem importância no corpo de Cristo. O problema é que você ainda não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer no corpo. Se você hoje se posicionar para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai ser inferior a ninguém. A importância que tem de você limpar o banheiro é a mesma importância que tem de eu que estou aqui pregando. A importância que tem de alguém que segura uma placa aqui quando alguém está chegando é a importância de quem talvez está cantando. Deixa eu te falar, ninguém é mais importante que ninguém. Todos nós somos relevantes para o corpo. Todos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Paulo está usando essas ilustrações para mostrar que cada membro do corpo tem o seu papel designado. Olha para alguém que está ao seu lado, libera essa palavra e fala assim: você tem um papel no corpo, então exerça a função que Deus estabeleceu para você exercer no corpo. Hoje de manhã eu citei um exemplo. É como um quebra-cabeça. Tem alguém aqui que gosta de quebra-cabeça? Olha aí, as pessoas que gostam de quebra-cabeça. Imagina você comprar um quebra-cabeça de sei lá quantas mil peças aí, eu não sei quantos vocês têm aí, mas imagina você comprar um quebra-cabeça de 3.000 peças. E aí você vai montar esse quebra-cabeça aí, quando você está terminando de montar, tem 4 peças sumidas. É horrível. Sim ou não? Cadê as benditas das peças? Quando todas as peças são colocadas no seu devido lugar, todas elas têm a mesma importância para completar a imagem. A Bíblia nos diz que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. E nós, como membros unidos, formamos um corpo. Ou seja, a nossa unidade vai fazer com que o mundo olhe para nós e veja Deus nas nossas vidas. Como um quebra-cabeça. Quando montado, quando colocado no seu devido lugar, formam uma imagem. Se estiver faltando, a imagem fica incompleta. Ninguém é irrelevante no corpo. A.W. Tozer, um escritor, famoso escritor cristão, ele disse o seguinte: nenhum membro é pequeno demais
para não ser essencial no projeto divino. Nenhum membro é pequeno demais. Quando nós compreendemos, irmão, que Deus colocou a gente em algum lugar, aonde você está, você segue essa soberana vontade dele, você encontra significado, você encontra contentamento em servir aonde Deus te chamou. Eu usei esse exemplo de manhã e depois alguém foi me abraçar chorando lá no final ali, falando assim: pastor, o senhor citou o exemplo, eu já vi isso aí que o senhor falou. Tem pessoas, meu irmão, que Deus chamou ele só para limpar o banheiro da igreja, e ele está lá, mas ele está lá limpando, feliz, contente, falando assim: Deus me deu a oportunidade de estar limpando aqui o banheiro para os meus irmãos. Isso é que é viver, irmão, isso é que é alegria, é você se contentar aonde Deus te colocou. O que Deus está te chamando para fazer? O que Deus chamou para você fazer? Pare de ficar olhando a vida do irmão, o ministério do irmão. Deus te chamou para algo específico, então comece a fazer o que Deus te chamou para fazer. Isso é importante para o corpo. A pergunta que eu te faço é: você tem valorizado o papel dos outros na igreja? Você tem valorizado o seu papel que Ele estabeleceu para você? Você tem servido com alegria onde Deus te colocou? Espero que sim. E por último, repita comigo, fala assim: todos, vamos, todo mundo junto comigo, fala: todos dependem de todos. Nenhum membro do corpo pode funcionar de forma isolada. Se eu arrancar uma parte do meu corpo, essa parte vai morrer, apodrecer e perdeu toda a sua função. Engraçado é que Deus projeta o corpo para que os membros menores tenham maior honra, sabia? Isso vai eliminar a divisão e vai promover um cuidado mútuo. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro é honrado, todo o corpo se alegra. Olha o que diz o versículo 26. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Sabe o que é a unidade, meu irmão? É você olhar para aquele irmão que a empresa dele está passando por dificuldades e falar assim: meu irmão, vamos orar junto. Eu vou orar, eu vou contribuir para que Deus, para que Deus te tire dessa, para que você se restabeleça, para que você volte a viver como você estava vivendo. Isso é unidade. Unidade é quando você vê o seu irmão prosperando, você olhar para ele e falar assim: cara, que legal, que Deus está levantando você, que Deus está prosperando você, a sua alegria é a minha alegria. Aí eu entro onde o pastor Mark sempre diz: tem muita gente que quer te ver bem, mas poucas pessoas suportam te ver melhores do que elas. Você já viu o tanto de gente que fala assim: não, vai dar tudo certo, vai, pode ir, vai, sabe, você vai sair dessa, vai dar tudo certo. E de repente você, aí fala assim: o que você está fazendo? Está roubando? Está vendendo coisa que não deve? Sabe por quê? Porque as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Mas aonde há um corpo que há unidade, pastor João, quando o Senhor está sofrendo, eu também sofro. Mas quando Deus te honra e Deus te levanta, eu também me alegro. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: eu vou chorar com você, mas eu também vou me alegrar com você. Porque isso é unidade no corpo. Nós somos feitos para nos relacionar. Nenhuma parte vive isolada dos demais. No corpo de Cristo a gente precisa um dos outros para cumprir o nosso chamado. Nós somos chamados para cuidar uns dos outros com amor, com empatia, com cuidado. A pergunta que eu te faço é: você tem apoiado os irmãos que estão sofrendo? Alguém que está sofrendo? A oração do Pai Nosso é uma demonstração de unidade. Porque a oração começa falando que o Pai não é só meu. Jesus poderia olhar para o céu, Francisco, e falar assim: meu Pai, porque realmente Ele é o Filho de Deus.
Ele podia olhar para o céu e falar assim: meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino. Ele poderia orar, ele tinha autoridade para orar dessa forma. Mas Jesus reúne com os seus discípulos e fala assim: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. As suas orações revelam se você tem um coração voltado para a unidade ou se você é egoísta. Porque se nas suas orações você só fala de você, você só pede para você, você só ora por você, tem alguma coisa errada. Deixa eu te perguntar, na sua oração você ora pelos seus pastores, você ora pelos seus irmãos, você ora pela sua igreja? Você ora por aqueles que ainda não encontram Jesus, ou você dobra o joelho e começa a falar assim: Deus, me dá, me dá, me dá. Me dá danoninho, danoninho dá. Há um versículo na Bíblia que fala: a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Uma das frases mais impactantes que eu ouvi recentemente foi dita hoje pela irmã Vânia, desse escritor que ela diz que gosta muito, que eu não lembro o nome. Deus não quer te prosperar para que você mude o seu patamar da sua vida. Deus quer te prosperar para que você mude o seu patamar de generosidade. Isso é unidade. Ou seja, Deus vai prosperar você para que o corpo seja abençoado, para que a igreja seja abençoada. Isso não significa que você não vai mudar de patamar de vida, porque isso é consequência. Isso é consequência. Existe um provérbio africano que diz o seguinte: nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Nós devemos ser elos. Você sabe o que é um elo? Você já viu uma corrente? É formada por elos. Um segura o outro, um suporta o outro. E todos juntos fortalece aonde essa corrente está colocada. Nessa noite a gente possa entender que há uma diversidade na unidade, mas a unidade permanece com o seu poder sobrenatural. Você pode ficar de pé? Quando eu passei esse vídeo da orquestra, cada instrumento cantando para produzir uma melodia perfeita. O corpo de Cristo só funciona plenamente quando todos nós trabalhamos juntos. Quando nós reconhecemos essa unidade, a relevância, a interdependência dessa unidade. Reflita, como que você pode contribuir para a unidade, para fortalecer o corpo de Cristo? Promova a unidade, meu irmão. Promova a unidade. Valorize a relevância dos outros membros. Demonstre cuidado. Seja um reflexo da graça e do amor de Deus nas suas ações. Hoje, quando nós estávamos cantando aqui no início do culto, sabe, algumas pessoas cantam, outras falam assim: ah, não, eu sou desafinado, não vou cantar. Ah, eu não gosto dessa música. Ah, você quer saber? O culto hoje foi horrível, porque não cantaram as músicas que eu gosto. E quem disse que é sobre você? A gente está vindo para a igreja porque a gente quer ouvir a música que nós gostamos, a mensagem que a gente quer ouvir, ver o irmão que a gente quer ver. E deixa eu te falar, aqui não é lugar para você, aqui é lugar para exaltar Ele. Deixa eu refrasear. Não é que não é lugar para você, é para satisfazer os seus desejos. Aqui é lugar para adorar ao Senhor. O lugar para você é aqui sim, mas não para satisfazer suas próprias vontades.
Eu já vi gente falar assim: eu não vou voltar para a igreja, não vou voltar na igreja, porque esse povo não canta a música do jeito que eu quero, esse povo faz não sei o quê. Deixa eu te falar, meu irmão, eu não estou aqui, a liderança dessa igreja não está aqui para te agradar. Nós estamos aqui para exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e cantar a sinfonia da graça que o mundo precisa ouvir. Agora imagina você fazendo parte disso. Imagina se naquela orquestra que nós passamos aqui, Pedro, os violinos decidissem não tocar. A melodia não saía da mesma forma. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A partir de hoje você vai começar a entender o que é unidade. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro é honrado, todos se alegram. Quando nós cantamos, todos cantam. Quando nós glorificamos, todos glorificam. Quando nós ofertamos, todos ofertamos. Isso é unidade. No final nós vamos cantar uma música. E eu queria te fazer um pedido. Pastor, eu sou desafinado. Se você é desafinado, canta desafinado. Mas bota a sua voz para falar. Nem que seja taquara rachada, não importa. Pastor, eu não falo português, então canta na língua que você fala. Você canta em inglês, não sei se está tendo tradução aí. Se canta em inglês, canta. Se canta em espanhol, canta. Se canta em japonês, em francês, não interessa. Eu quero que você abra sua boca e participe, para que você entenda o poder que há na unidade. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita no seu coração e repita após mim essas palavras. Fala assim: olha, Senhor Jesus, nessa noite, o meu coração está rendido a Ti, para que eu possa viver em unidade no corpo que o Senhor me colocou. Fala assim: Senhor, tira de mim todo orgulho, toda arrogância, toda autossuficiência, para que eu entenda que eu e o meu irmão somos um em Cristo, bebemos do mesmo Espírito, participamos do mesmo projeto e vamos morar no mesmo céu. Fala assim: Senhor Jesus, me ajude a guardar o meu coração, me ajude a guardar as minhas decisões, para que eu possa fortalecer a unidade no corpo, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os seus filhos entendam, Pai, o poder que tem na unidade. Se nós entendemos, a nossa igreja nunca mais será a mesma. Se nós entendemos, nós nunca mais seremos os mesmos, porque nós vamos, Pai, viver em unidade. Feche os seus olhos, de olhos fechados, de mãos abaixadas. Se tiver alguém que está aqui nessa noite, que nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje decide entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor. Se tiver alguém que hoje quer tomar essa decisão, de se unir ao corpo de Cristo, de fazer parte disso aqui, o que você precisa é se manifestar. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, aonde você estiver, levante a sua mão mais alto que você puder, para que a gente possa orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe. Fica a sua mão levantada por um instante, para que a gente possa orar por você. Alguém vai chegar perto de você, para que a gente possa orar por você, porque não é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, a unidade do corpo, onde Ele é a cabeça. Nós somos os membros do corpo, e Cristo é a cabeça. Glória a Deus. Há uma festa no céu, meus irmãos, porque a Bíblia diz que uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Vamos ajudar esses irmãos em oração. Vocês que levantaram as suas mãos, e toda a igreja, repita comigo bem forte, em unidade. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para te receber como meu Salvador e o meu amigo. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, com letras que não podem ser apagadas, e torna-me filho ou filha nessa noite. Se a Aliança Church está feliz, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, o mais forte que você puder, o mais forte que você puder. A unidade tem poder. Vamos cantar.